princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Tudo que foi feito, o grande
Deus que tudo o que havia feito era bom. Mas com a desobediência do homem, o pecado surgiu no mundo. Caim mata seu irmão Abel. Entristecido com o povo, Deus manda um dilúvio para destruir toda a terra, salvando apenas Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. Instaura-se a confusão através da criação da Torre de Babel. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, surge um homem escolhido por Deus chamado Abraão, o qual gerou 2 filhos, Ismael e Isaque, filho da promessa. Isaque, por sua vez, também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Em Canaã, Jacó teve 12 filhos. Um de seus filhos era José. José tinha muitos problemas de relacionamento com seus irmãos, razão pela qual foi vendido como escravo para o Egito, por volta de 1900 a.C. No Egito, José revela os sonhos do faraó, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Com isso, José passa a ter muito prestígio e se torna então governador do Egito. Por volta de 1870 a.C., os hebreus abandonam a cidade de Canaã e vão viver no Egito. O povo permanece ali por cerca de 400 anos. Por volta de 1526 a.C., nasce Moisés, o escolhido de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Nesse período, Moisés tem encontro com Deus diante da sarça ardente. Moisés retorna então para o Egito, se encontra com Faraó dizendo: "Liberte o meu povo." Deus então envia as 10 pragas para mostrar que ele é o verdadeiro Deus. Com isso, por volta de 1446 a.C., nós temos o Êxodo, quando Moisés liberta o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho rumo ao Monte Sinai. Ali, Deus entrega os 10 mandamentos. Surge então a Arca da Aliança, o tabernáculo onde representava a presença de Deus. Inicia-se a partir de então a caminhada rumo à Terra Prometida. Por conta da desobediência do povo, eles acabam ficando cerca de 40 anos vagando pelo deserto, até que toda aquela geração morresse e entrasse somente a nova geração na Terra Prometida. Por volta de 1400 a.C., Moisés, como um bom discipulador, levanta Josué, o qual lidera o povo até a entrada na Terra Prometida, onde as 12 tribos de Israel se estabelecem ali. Por volta de 1350 a.C., inicia-se o período dos juízes. Esse período se deu por cerca de 300 anos. Chegamos então no livro de Samuel, o último juiz, onde o povo começa a clamar por um rei. Por causa da teimosia do povo, Deus lhes dá um rei. Samuel então unge Saul como rei de Israel. Inicia-se então, por volta de 1000 anos antes de Cristo, o período da monarquia unida. Nesse período, após a morte de Saul, Deus levanta Davi como rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. Davi conquista Jerusalém, a qual passa a ser a capital de Israel. Após a morte de Davi, seu filho Salomão passou então a governar Israel. Após a morte de Salomão, houve um grande conflito entre o povo. Por volta de 930 a.C., o reino se divide em Israel Norte e Judá Sul. Por volta de 722 a.C., surge o reino da Assíria, a qual destrói o reino de Israel. Por volta de 526 a.C., surge o reino da Babilônia, a qual destrói o reino de Judá. Com isso, o povo se torna escravo na Babilônia por cerca de 70 anos. Passados anos, surge o Império da Pérsia, a qual então permite que o povo cativo retorne para Jerusalém. Inicia-se então, por volta de 539 a.C., o recomeço da jornada do povo com Deus. Mais de 400 anos tinham se passado e Deus ainda estava em silêncio.
por causa da arrogância, altivez e idolatria do povo. Mas eles ainda acreditavam nas profecias e na vinda do Messias. Deus enviou o anjo Gabriel para dar as boas novas para Maria. E assim, Deus cumpriu sua promessa e escreve a mais bela história. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Eis que bendita és, pois Deus é contigo. Não há o que temer, pois Deus achou graça em ti. Tu concederás o Santo Filho do Senhor, e o nome que o darás é Jesus Cristo. O forte Rei, eterno Emanuel, o Messias, que reinará para todo sempre. O seu reino não findará. Maria, ansiosa e aflita com a notícia, tem que contar a José o que lhe havia acontecido. José, Oi, José, o que aconteceu? um anjo do Senhor Como assim? veio até mim Anjo? e ele disse que eu fui escolhida por Deus Escolhida pra quê? para dar à luz ao Filho de Deus. Filho? De Deus? Não, isso é impossível. Não existe isso. Meu Deus, olha essas pessoas, estão olhando pra gente. Ah, que vergonha, não. José, Não. acredite em mim, por Não, favor. não. Um
o anjo do Senhor veio e me disse isso. Não, não é possível. Acredite em mim. Não. Hoje quando eu acordei eu chorei, não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas Aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar. Que chorar também é orar. Ajoelhada ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar. que chorar também é orar. Também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo. Dependo, Senhor. Vem me ajudar. Eu dependo, Senhor. Vou confiar. Chorar também é orar. Chorar também é orar. Eu oro a Ti, Senhor. Chorar também é orar. Eis-me aqui, Senhor, a tua serva. Cumpre em mim conforme a tua palavra. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se,
cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Salve, pois venho trazer as novas de alegria. Lá na terra já nasceu o grande Senhor dos altos céus. Ele foi viver em meio aos filhos dos mortais, pois Deus o enviou sim para salvá-lo. Chegou enfim a hora esperada por nós. Vamos cantar e anunciar, vamos voar. Voem pra Belém!
Adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei, o Senhor. Ó nações, com triunfo vence o Rei. Já nasceu o Salvador na cidade de Belém. Cantem glória.
Iniciava-se, portanto, uma bela história de amor e obediência. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e buscavam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E eles, vendo-o, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Meu filho, por que fizeste isso? Eu e teu pai estávamos procurando você aflitos. Mas por que estavam me procurando tão aflitos? Não sabem que estou apenas cuidando dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nos fez do pó, se nos formou a sua imagem, nos criou, nos fez para seu louvor. O pecado então nos afastou do Criador, que pra nos resgatar do mal seu Filho enviou. Olhai, olhai, o Salvador que é Cristo. Olhai, olhai, o Rei Jesus que veio a nós. Deus supremo, Emmanuel, conosco aqui está. Olhai, olhai, o Salvador que é Cristo. Olhai, olhai, Jesus que veio. Olhai, olhai, o Salvador que é Cristo. Olhai.
volta! Mas estava escrito: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Relia dolorosa em Jerusalém se viu. Os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Os homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Através dos tempos, ela vem bradando, sempre há de ecoar. Som que cobre a terra em nossos ouvidos, brada que ele vivo está. Despertem corações, é dia de ressurreição. Viva está sim, viva está sim. O som que treme o chão e sobe até o céu. Viva está sim.
Ele foi para junto do Pai, mas deixou uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
porque Ele vive, nós cremos no amanhã, amém? Porque Ele vive, nós temos esperança de que a resposta final não vem da morte, não vem do pecado, não vem deste mundo. A resposta final de Jesus, vem de Jesus, vem dos lábios do nosso Senhor. E é verdade que toda a nossa história, ela é construída, ela é elaborada, ela foi escrita e determinada pelo Senhor. E nós caminhamos firmados nessa promessa, nessa dádiva maravilhosa, pelo qual o nosso coração precisa de fato estar apegado. É interessante que quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve Mateus, no capítulo 1, o evangelista Mateus, ele começa a narrar a história da natividade. E ele conta a respeito, lá no versículo 18, ele começa falando a respeito de como se deu o nascimento de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero para a minha vida uma bela história. Você quer, amém? Eu quero para a minha vida uma bela história. E diante de tudo que foi cantado, diante de tudo que foi falado e apresentado nesta noite, rapidamente 4 coisas que nós precisamos entender a respeito dessa bela história. A bela história que foi construída, foi elaborada e sustentada a partir do cumprimento de uma promessa, e nós ouvimos sobre isso. Deus prometeu e Ele cumpriu. Quando Adão cai lá no Éden, junto com Eva, ele arrasta consigo toda a humanidade. Mas como eu mencionei aqui, a última palavra não é do pecado, a última palavra vem da eternidade. E por meio de uma promessa, Deus então envia o seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que a cruz está vazia, o túmulo também está vazio, mas o trono no céu está preenchido. Glória a Deus por isso. A bela história é realizada mediante o cumprimento de uma promessa, pela qual nós experimentamos hoje, nós vivemos hoje, nós temos essa abundância em nossa vida hoje. E sabe por que nós temos? Por causa de uma segunda coisa. Quando nós vivemos essa promessa, essa bela história também ela é construída a partir da vivência de um milagre. É verdade que dentro do nosso contexto hoje, as pessoas olham para o milagre a partir de coisas pelas quais elas anseiam. Mas deixa eu falar para você, a sua vida é um verdadeiro milagre. O maior milagre que Deus determinou à humanidade foi a nossa salvação. Para que cura, se eu não for salvo? Para que riqueza, se o céu não for para mim? Para que desfrutar dos deleites dessa vida aqui, se a eternidade não estiver nos planos, ou pelo menos no meu coração? Mas é interessante que mediante tudo isso, que é legítimo e tem o seu lugar, Deus nos proporciona o mais abundante de todos os milagres, que é a salvação em Cristo Jesus. A história, a bela história é construída a partir de uma promessa cumprida e de um milagre que nós vivemos. E continua uma vez que nós temos a prova cabal de um amor que é demonstrado em uma cruz. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entrega o seu Filho unigênito. Olha que prova de amor. Eu tenho 3 filhos e eu não seria capaz de entregar nenhum deles para morrer por nenhum de vocês. Duro isso, né? Mas é verdade. Mas Deus tinha um único filho e Ele entrega para salvar. Não salva gente boa, porque todos nós pelo pecado fomos nivelados por baixo, mas pelo amor de Deus nós fomos colocados nas alturas em Cristo Jesus. É este amor que é revelado por nós hoje. A bela história está sendo escrita, uma vez que este amor está sendo mais uma vez diante dos seus olhos, demonstrado e encenado. Irmãos, por mais que o coral, os irmãos do teatro, a equipe técnica se preparassem e fizesse coisas assim extraordinariamente surpreendentes para nós,
nós não chegaríamos ao ponto de entender o amor de Cristo. Estava ali do lado do meu filho Nicolas, e enquanto passava aquela parte que precedia a música Via Dolorosa, e que nós presenciamos o vídeo a respeito da crucificação de Cristo, o Nicolas começou a chorar, tapou os seus olhinhos, porque é forte, não é? É forte ou não é, gente? É demais. E eu acredito que foi muito pior que aquilo. Mas sabe uma coisa? Foi por mim. Foi por ti. Pela via dolorosa ele caminhou. E cada gota de sangue que ali ele derramava era por nós. Aí eu pergunto, você vai continuar resistindo tão grande amor? Você vai continuar falando não para o convite de Jesus, que fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. A bela história, ela é construída a partir de uma fé que é derramada em nosso coração, que nos leva a de fato crer com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Sim, de forma mais simples, fé é um pulo no escuro que Deus nos pede a dar, que a gente não enxerga, e isso não nos torna irracionais ou alienados, mas aponta para algo. A gente pula no escuro quando a gente confia no Pai que a gente tem. Se eu falar para qualquer um dos meus filhos, colocar ele em cima de alguma coisa e falar, pula, ele vai pular, porque ele confia no pai dele. Mas vai lá, coloca ele lá e pede para outra pessoa pular, não vai de jeito nenhum, porque o filho confia no pai. E a nossa história é construída uma vez que Deus te convida, mesmo sem você entender o que está acontecendo, mas você vai, porque você confia no seu pai. Quer uma bela história? Renda completamente a sua vida a Jesus. E preste bem atenção. Ele tem um final feliz para você. Curva a sua fronte. Diante de tudo que foi falado, cantado, encenado nessa noite, se existem pessoas que desejam dar um passo de fé, dar um pulo no escuro, porque Deus o Pai o chama, aonde você está, coloque-se de pé. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas o Espírito Santo te chama hoje. Coloque-se de pé, nós vamos orar por você e com você. É noite de restauração, noite de bênção, noite de libertação. Amém, amém, amém. A palavra do Senhor nos disse, hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Mais alguém que nessa noite o Espírito Santo chama? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, cá estamos nós, diante da beleza da Tua glória, e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite. O Teu Espírito nos chama, nos atrai, nos convida para perto de Ti, e nós pedimos que no nome de Jesus, nós tenhamos a nossa vida de fato mudada, que a nossa história esteja de fato determinada pelo Senhor,
E nessa noite nós entregamos ao Senhor e confiamos no Senhor a nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor governa todas as coisas, a nossa história, os nossos passos. Deus, se até aqui tem sido trágico, difícil, terrível a caminhada, pedimos que no nome de Jesus, o Senhor surpreenda esses corações que nessa noite se colocam ante a Tua presença e dizem: Senhor, faz da minha vida uma bela história. Muda, Senhor, o cenário. Que essas páginas escritas até agora com tantas tragédias e dores sejam agora mudadas e transformadas. Páginas limpas que por meio do Espírito Santo neste momento serão escritas e tratarão a respeito de uma história que glorificarão a Deus. Nós oramos assim, confiados no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Receba essa palavra para o seu coração e não se esqueça, Deus deseja e te chama para escrever uma bela e maravilhosa história. Amém, irmãos? Aleluia, viva está.